Então hoje estou aqui com a minha querida professora de Cabala, minha coach, minha amiga Yael. A Yael, ela dá aula no Cabala Center já há quantos anos que você dá aula? Faz uns 4 anos agora. Ah, achei que fosse mais. Não, é que você estuda sim, mais anos, né? E a Yael entrou para uma equipe de coaching recentemente, que é a FibraCis, que é o método de coaching de alta performance. Algumas pessoas que têm me acompanhado têm visto, né, o quanto rápido tem sido minha transformação, as coisas que eu tenho colocado em ação. E hoje eu convidei a Yael para ela compartilhar um pouco sobre como que é importante a gente usar, né, a nossa mente, o nosso pensamento e ir para a prática, porque a Yael ela tem todo esse conhecimento da Cabala, toda essa questão da emanação, da meditação, de como é importante a gente visualizar, a gente se conectar, a gente pedir, mas como é importante a gente agir. Então essa para mim tem sido a minha maior missão. Com certeza, Jaque. Eu acho que uma das coisas que eu venho aprendendo ao longo do tempo é que a espiritualidade ela tem muitas facetas. Então, parte da espiritualidade definitivamente é a gente se conectar dentro da gente. E sem isso, ou seja, sem eu sentir uma conexão pura com a minha alma, com o Criador, com o Universo, nada tem sentido no mundo físico. Mas ao mesmo tempo, se eu só vivo manifestando na minha consciência, mas eu não estou manifestando nas minhas ações, fica um gap, as pessoas acabam não se sentindo preenchidas de verdade. E acaba acontecendo um pouco, né, a gente estava conversando antes do vídeo sobre o pão da vergonha que a gente fala, porque a gente vai, né, a gente se conecta com a luz para a gente ter esse estoque de energia, né? Então a gente tem a prática que a gente escolhe, no caso, né, aqui a gente está falando da Cabala, mas como eu faço com o yoga, por exemplo, de ter toda esse contato com o meu eu interior, com acalmar meus pensamentos, só que depois disso, então também a gente fica contando com a sorte ou que com as coincidências que acontecem, claro, a partir do momento que a gente age, né? Mas de saber a gente usar enquanto a gente está aterrado, de novo, trazer isso para a prática através da organização, da ação, né? Então, como que você, qual a tua visão, né? Você tem muito claro a visão espiritual e essa visão do coaching hoje, do plano de ação, da repetição, porque dá trabalho. Então hoje eu percebo que a gente tem uma conexão espiritual diária, as práticas dá trabalho, é disciplina, é foco, porque também a espiritualidade ela é foco, tanto que na Cabala, né, a palavra oração, né, Kanavá quer dizer foco, Kavaná é foco. E é a mesma coisa com o processo neurológico. Sim, com certeza. Bom, o que eu vejo, o que eu entendi da Cabala, do processo do coaching, dessa fusão das duas coisas, é que a Cabala vai trabalhar no nível da consciência, vai trabalhar em você estudar, aprender a ser literalmente qual que é toda a capacidade que um ser humano pode atingir dentro de si mesmo, ou seja, viver uma vida plena, porque todo mundo quer viver uma vida plena, abundante na profissão, abundante na saúde, abundante na relação com os amigos, na tua relação com a tua família, com as tuas finanças, em tudo, a gente quer ser abundante. Só que uma parte vai ser a espiritualidade, que você vai estudar sobre assuntos que vão te alinhar com cada uma dessas áreas, vivendo de forma abundante. O que o coaching faz é assim, através de você criar uma visão nítida dessa vida maravilhosa, extraordinária que você quer ter e que o universo quer te dar, porque isso é uma principal base na Cabala. O universo está aqui para compartilhar absolutamente tudo com a gente. Só que, se eu só tenho a parte da consciência, da Kavaná, que é a nossa intenção nas coisas, certo? Se eu tenho só isso, mas eu não tenho as ações necessárias, eu não tenho uma constância, essa palavra é muito importante. Constância.
eu não tenho um foco, uma visão e uma constância para eu poder viver essa vida plena, então é como se eu não estivesse usando o meu papel de co-criar com o universo. Co-criar é a gente entender que eu preciso também ter ações. Sim. Um plano, né? Porque até na espiritualidade, é engraçado que depois a gente começa a ver como que até essas parábolas, essas histórias, porque Moisés, sem um bom plano, o plano de ação, porque a gente fala assim às vezes, né, mas eles já faziam isso, né? Então Totalmente. A importância de ter um plano bem definido, de ter uma meta. E aliás você trouxe um exemplo perfeito para tudo isso, porque realmente Moisés é bem essa mistura, já que você foi assim cirúrgica no teu comentário, porque Moisés, ele era uma pessoa que ele ouvia as instruções do Criador. Ou que seja, seria a nossa intuição, exatamente. então a gente fala hoje tanto, né? Exato. Ele ouvia a si mesmo, ele ouvia essa voz interior, mas ele não deixava de seguir em frente. Ele não deixava de dar mais um passo, ele não deixava de saber qual que era o foco dele. O foco dele era chegar na terra de Canaã, que hoje é a terra de Israel. Então, é uma história que representa a nossa vida até hoje. Até hoje. E liderança, né? Liderança do desejo dele, né? E das pessoas também, né? Então, pra mim, é uma história, assim, de liderança que eu mais me inspiro. Com certeza. E esse exemplo junto da manifestação física. Eu me lembro nessas aulas que você sempre falava que Moisés questionava o Criador. Também, com certeza. Então, porque ele tinha o plano dele, justamente por ter o plano de ação dele no mundo físico, né, ali na prática, de não só ir para esse lado que é onde às vezes os pensamentos negativos, o oponente se instala. Com certeza. Né? Como é importante a gente ter uma visão, a gente ter um plano, ter uma estratégia e ir caminhando, sempre fazendo esse trabalho que eu vou para fora e eu volto para dentro. Tá, eu preciso caminhar, eu preciso seguir, eu tô no mundo físico. A gente não vive no mundo, sabe? E eu vou falar isso com o maior respeito, até porque eu sou formada em Theta Healing, eu conheço vários trabalhos da manifestação da consciência e da mente e tal. Eu pratico meditação diária, tá? Porque eu sei da importância disso. Mas eu já vi muitas pessoas, e até assim dá um aperto no coração quando eu vejo isso, muitas pessoas que acabam focando muito nessa manifestação e aí, claro que a consciência vai criar certas realidades, mas muitas vezes essas manifestações quando estão só na nossa mente, elas não se realizam a longo prazo, ou seja, não trazem uma satisfação a longo prazo. Então eu vou lá, medito, eu visualizo tudo isso e aí eu começo a ver os indícios. Mas os indícios, eles são só um passo. Tem um sinal de que eu preciso agir, então, para realizar aquilo. Então, pra gente não se satisfazer com pouco, porque a Cabala fala do quanto a gente tem que receber tudo e não desejar pouco, não desejar menos. Então, da gente não se satisfazer com menos do que tudo. E tudo significa ação junto com consciência. Exatamente, a ação junto com a consciência. Eu nunca me esqueço de uma aula do Amir, que ele falou, né, tava falando pra gente, é importante a gente escanear o Zohar, meditar, mas aí também você não vai falar, Zohar, dinheiro, se manifeste, você vai ficar lá o dia inteiro escaneando Zohar, tira o pó da casa. Então às vezes é mais ou menos dessa cilada, né, que a gente acaba acabando caindo um pouco na zona de conforto na espiritualidade. Gente, eu tô falando isso porque eu falo por mim, tá? Porque eu estudo Cabala já há alguns anos também, em yoga, e fiquei muito imersa nesse mundo, ainda estou, mas agora com a ajuda, eu já tinha tido algumas experiências com coaching, eu não tive tido muita afinidade. E depois que a Yael começou a fazer o treinamento comigo, e é incrível como em pouco tempo, junto com a espiritualidade, junto com a ação, você vê as coisas acontecendo. Porque você ter quem te cobre é importante, né? Principalmente para quem é autônomo. Então eu falo isso muito para os meus clientes. A gente que é autônomo, que faz nosso horário, é difícil assim a gente conseguir manter essa estratégia até o fim. Eu tenho experienciado
várias técnicas que você está aplicando comigo, embora eu sou facilitadora de constelação familiar, né, tenho as minhas práticas de yoga. Agora, eu acho muito interessante como, através do processo neurológico, que muda a nossa sinapse, atinge níveis profundos da nossa consciência, das nossas emoções, e como quando a gente nem percebe, quando você vê, você já está tendo aquela ação diferente. Como que atua esse processo? É maravilhoso, até eu tava pensando, a gente tá sintonizado aqui, porque eu tava pensando exatamente como é que eu poderia compartilhar disso com todo mundo, né? Os processos das sinapses, o que acontece? O nosso cérebro ele faz sinapses 24 horas por dia, a gente não para. Tem sinapses que elas são mais importantes, porque elas têm uma carga energética, imagina, elétrica mesmo, no nosso cérebro mais forte. Essas cargas mais fortes, elas vêm da somatória dos nossos pensamentos com as nossas emoções. Então imagina que, falando muito assim de crença, o processo neurológico, quando a gente é criança, a gente não tem as nossas crenças formadas ainda. A gente é uma esponja, literalmente, do nosso primeiro ambiente, que é a casa. Sim. E que é a escola, né? Então, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente vive, tem um impacto direto na formação dessas minhas crenças. Se a gente entrar numa parte mais espiritual, que é exatamente essa fusão que eu acho incrível, tem uma razão para a gente ter entrado na família que a gente entrou, que é o que a gente vai chamar de Tikkun na Kabbalah. Então, tudo tem uma razão de ser. A gente nasce na família que a gente tem que nascer e, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, a gente pega tudo que está acontecendo no nosso entorno e a gente, normalmente, acaba vivendo repetidamente coisas na infância. Ou seja, eu vejo com repetição os meus pais agindo de uma maneira X, porque é a personalidade deles já formada. Eu vejo... Talvez eu tenha um pai muito protetor comigo e aí aquilo também vai gerar certas sinapses em mim. Eu vou sentir, e aí são os 3 pilares importantes, né? Eu vou sentir algo com aquela atitude, eu vou pensar algo com relação àquela atitude e eu vou me comportar de alguma maneira. Sim. Com aquela atitude. Tudo isso está formando sinapses. Agora, aquilo não é uma crença. Porque uma sinapse é um caminho, de novo, elétrico, imagina, literalmente elétrico nos nossos neurônios, criou uma sinapse. A crença é quando, de forma constante, eu estou vivendo a mesma sinapse. O que é muito incrível de todo o processo do coaching é que tem a história do plano de ação, que ela é necessária, mas também, às vezes, a gente se sabota e a gente não sabe por quê. Porque eu tenho uma crença. Então eu tenho uma crença, por exemplo, meus pais, e isso é famoso no Brasil, né? Dinheiro não dá em árvore. Não dá em árvore. Dinheiro é duro pra ganhar, difícil. Exatamente. Ou se não você vê, por exemplo, pais separados e o relacionamento era muito difícil, tinha muita briga. E automaticamente seu sistema rejeita ter um relacionamento saudável. E você não sabe por quê. Você acha que não tem nada a ver com o que aconteceu. Mas... acho que a tua personalidade que é forte. Exatamente. E aí a gente leva tudo pro místico. De novo. Pro místico. Ah, não, é assim que as historinhas que a gente conta, né? Como diz o Paulo Vieira. Né? Exatamente. A gente vai contando essas historinhas pra gente, se justificando de viver uma vida muito abaixo do potencial que a gente tem. E aí isso é o que me mata quando eu vejo, sabe? Porque a gente não tá aqui pra viver uma vida abaixo do potencial, né, já? A gente tá aqui pra viver uma vida plena. Então, o processo do coaching é o quê? Você vai identificar essas crenças que estão te limitando. O que te limita de viver essa vida plena totalmente? E a gente vai trabalhando para eliminar esses seus impedimentos. Através das ações, né? Eu acho mais incrível porque, por exemplo, como facilitadora de constelação familiar. Então, isso que você está falando, muitos facilitadores vão dizer, ou outros terapeutas, isso a gente vê na constelação, é a mesma coisa. É a mesma coisa, é tudo integrado, de fato, o método para achar aonde está o problema acaba sendo o mesmo, né, de formas diferentes. Como nós fazemos na constelação, que a gente vê no campo, traz a luz, mas não traz a solução.
Então, uma coisa que é muito interessante, até para as pessoas que gostam, né, de que vão muito assistir constelação. Então, na constelação, a gente vê onde está o problema, a gente vê o implícito. Só que o que você faz com aquilo, a constelação não te dá isso. E é aí que às vezes eu sinto muita gente onde para no meio do caminho para realizar seus sonhos. É aí que entra esse processo, porque daí o coaching, ele traz como. Exato. Agora você já sabe, tá? E agora como que você vai fazer para fazer diferente da sua família? Porque só saber, gente, não resolve. Eu falo por mim. Falo por 10 anos de estudo, né, nessa área. Só saber não resolve. Então, só você saber que se você não tem relacionamento, se você não se dá bem no relacionamento, foi o que aconteceu lá na tua quinta geração, ótimo, beleza. Tá, e aí, agora? Exatamente. Quais que são as ações para você ter a tua vida extraordinária? Para você fazer diferente, honrar a sua família, dar um lugar, todas essas coisas, né, maravilhosas que a gente aprende. Só que para você ir para o próximo nível, né? Então eu acho que é aí que entra a importância da gente continuar nesse processo e procurar essa ajuda neurológica. Com certeza. Então, assim, pra mim tem sido incrível, assim, é algo assim que me deu um clique, assim. Inclusive falo pros clientes depois que vêm para eles darem essa continuidade, porque a gente também continua. Né? Então o pessoal que, no caso a gente, né, é terapeuta, a gente trabalha, vive isso na nossa vida. Mas para as pessoas que têm uma profissão, né, que é um advogado, um médico, né, qualquer outra profissão, pra gente também, mesmo que a gente estude, que a gente busque conhecimento, que a gente tá ali dentro, a gente tá toda hora buscando alguém ou algum outro conhecimento acima. Com certeza. Né? Então é importante ressaltar isso, que o conhecimento ele não para. Com certeza. É sempre algo novo, né? A gente vai crescendo espiritualmente, vai crescendo na vida e são fases, né? São ciclos, eu vejo dessa maneira. Então tem fases que eu preciso de uma introspecção, tem fases que eu preciso de sair pro mundo mesmo, tem fases que eu preciso estudar mais, tem fases que eu preciso estruturar mais e tudo isso é importante. Mas sempre lembrar que não existe espiritualidade sem a gente estar buscando cada vez um pouco a mais. Eu vejo isso assim, eu estou sempre estudando, né? Sempre buscando novos conhecimentos. E não importa qual é a área que a pessoa atue profissionalmente na vida dela, as pessoas que realmente têm uma vida plena, não quer dizer uma vida sem desafios, quer dizer uma vida que a pessoa sente que vale a pena viver a vida dela, tá? Essas pessoas, elas sempre estão buscando um pouquinho a mais. Fazer um pouquinho a mais, sabe? Não vou me contentar com menos, eu não vou me contentar com essa crença que eu vivi lá atrás. Não tem nada, não tem presente maior, não tem abundância maior que não aquela que você sente que tem algo para contribuir e você contribui com o próximo. Essa é a sensação da abundância. Eu tenho tanto e eu sei que o Criador me deu por uma razão. Por quê? Deus não colocou a gente no mundo, de novo, pra gente viver com pouco. E também Deus não colocou você no mundo com os talentos que você tem, com as coisas que você veio, que você traz, pra você manter isso pra você. Então qual é o sentido? Qual é a sensação de abundância que uma pessoa tem se ela estuda e ela tá guardando aquilo pra si, ou ela tá compartilhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Qual é o sentido disso? O mundo tem tantas possibilidades, o planeta Terra tem o planeta está girando muito rápido. Você tem cada vez mais informação, você tem cada vez mais tecnologia, você tem cada vez mais ideias, é um monte de empresa abrindo, um monte de coisa acontecendo. Invenções, né? Então, imagina se limitasse, né? A gente não teria nada do que a gente tem hoje. Então, é muito louco isso, né? Isso que você tá falando, porque é a coisa do ilimitado, né? Então, assim... E a gente pode ser esses inventores de amanhã, ao compartilhar. Então, às vezes, é aquela informação que eu tenho, isso não é muita coisa, mas só que junto com uma outra pessoa, quando você compartilha, se transforma numa outra coisa. E isso vai se transformando numa outra coisa e a gente vai mudando, inventando, criando coisas novas assim. Sim, aliás, eu li uma coisa super legal hoje, que foi um desses insights assim que vem.
Um sonho, quando é sonhado sozinho, uma pessoa sonha sozinha, aquele sonho é uma fantasia. O sonho, quando ele é compartilhado com outra pessoa, ele se torna realidade. Nossa, que profundo isso. Não, é total real. Não é? Nossa, é totalmente realidade. Pra tudo. O prazer é a mesma coisa. É a o mesma prazer coisa. sentido sozinho. Então eu tô lá na minha casa só meditando. Aquele prazer ele é uma fantasia. Ele se torna real na hora que você vai lá, pega aquela sensação que você teve, aquela expansão de consciência que você teve, e você compartilha numa amizade, com alguém, na tua família. Aí torna-se real. Aí você manifesta. Aí é trazer o 99 para 1%. Né? É, exatamente. Viver aquilo, né? Viver na realidade física. Porque na paz é fácil ter paz. Agora no caos que a gente vê. Né? Então, assim, enquanto eu tô dentro da minha casa, né? Ou enquanto eu tô só nos lugares que eu adoro, é ótimo. Mas quando eu tô no caos, quando eu tô lidando com pessoas que eu não gostaria de lidar, sabe? É ali que eu vejo se eu atingir esse nível de simplicidade, né, de humildade, de compartilhar, porque compartilhar com quem sabe também, né, aí vira uma ideia, né, compartilhar com quem não sabe, a gente também, isso vira um conhecimento, uma luz. Sim, você troca, Você né? troca. Houve uma conexão quando a gente conversa, quando a gente tem uma troca, quando, sabe, ali existe uma energia e uma manifestação. Isso vai trocar, ou seja, vai me tornar um ser humano melhor, vai tornar o outro um ser humano melhor, e ali a gente está manifestando. Por quê? Porque teve uma somatória. O ser humano não nasceu para viver sozinho, né? Aí é o trabalho e a importância da gente criar uma repetição do nosso rotineiramente, ou seja, diariamente. Primeiro, da maneira como eu penso, então ter sim as nossas visualizações diárias, da onde eu quero ir, para onde eu tô indo, certo? Do que eu reconheço de bom dentro de mim e fortalecer aquela crença, as crenças positivas sobre a gente, porque é esse estado de espírito também que vai fazer que as nossas ações preencham a gente. Se eu tô indo ter as minhas ações também de maneira vazia, ou seja, eu trabalho 12 horas por dia e vou dormir, e aí chego no dia seguinte, acordo de manhã e tem outro dia de trabalho, etc. As ações são vazias. Então a importância da nossa repetição neurológica, do nosso relacionamento com Deus, que relacionamento é diário. Não adianta você falar, eu me relaciono com Deus, e falar com Deus uma vez por semana. Só quando tá na dificuldade. Ou pior ainda, só na dificuldade. Ou quando tá triste, pra melhorar. Eu sempre, assim, a minha maneira de entender a oração, né? Ou qualquer outra conexão, meditação, o que for. Pra mim é um estoque de energia. Pra mim, assim, eu me conecto por quê? Porque eu tô pegando aquela energia pra eu ter na minha reserva, é encher o tanque de gasolina. Eu sei que eu posso ir até Maresias segura, porque eu vou ter gasolina pra ir e pra voltar. Né? Então deixa na reserva, demais, né? Depois precisa de mais. Aí no outro dia você sempre me manter segura, sempre com o carro cheio. Não esperar entrar na reserva pra daí, ai meu Deus, parar no primeiro posto que tem. Exato. Eu penso muito nisso, assim, vejo no meu relacionamento até, sabe? Se eu não tiver presente, se eu não tô somando, se eu não tô injetando energia ali, o relacionamento fica distante. E a nossa relação com Deus é a mesma coisa. Então, de novo, da importância da constância, voltando para o início de tudo da nossa conversa, sabe? A constância, seja consistente na tua relação com o Criador. Eu acho que se eu puder trazer alguma coisa, seja consistente na tua relação com Deus e seja consistente na tua busca e nas tuas ações para realizar tudo aquilo que você quer. Porque senão falta a ponte. Entende? Se eu só tô lá, ou se eu só tocar, eu não tô fazendo essa ponte, que é o potencial da consciência humana. Que os animais não têm, que o mundo vegetal não tem, que o mundo mineral não tem. Não tem. Só através da ação a gente cria. Porque Exato. senão, como você falou, vira uma ilusão, na verdade. Né? Então, essa constância, eu acho que, assim, né, até, sei lá, pode ser até uma arrogância falar isso. Mas a mesma constância que o Criador quer que nós tenhamos, com essa fonte infinita de sabedoria, Ele também quer que a gente tenha com a gente, com os nossos objetivos, né? Claro, sempre focando, né? Esse objetivo, ele é benéfico para você? Ele é benéfico para os outros? Tem que ser benéfico para os dois lados. Claro.
Mas essa constância é realmente a palavra, assim, talvez que tenha que ser trazida mais à luz, né? A gente ter essa constância diária, de saber quem a gente é e para onde a gente está indo e como a gente vai ir. Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante. Bom, então eu vou deixar os seus contatos aqui. Eu tieto mesmo, e não só tieto porque eu admiro a Yael, eu já admirava ela antes dela ser minha professora física, porque eu já fazia as aulas online com ela do Cabala. Depois a gente foi minha professora física e depois veio essa questão do coaching e hoje a gente é amiga, porque a gente realmente foca sempre nas pessoas. Então eu acho que a gente tem esse ideal muito, né, parecido. Sim. E eu oriento a todos os meus clientes mesmo, muitos já foram, e eu oriento todas as pessoas a terem a prioridade. Se você tem dificuldade de manter foco nas suas metas, de começar, se você tem dificuldade de terminar o que você começa, eu tive e tenho ainda essa dificuldade. Tenho muitas ideias, Aquário, Ascendente Sagitário, né? Mudar o mundo, revolucionar tudo, mas até começava, mas parava no meio, porque chega uma hora que é muita coisa. E aí, prioridade. Outro dia eu vi, né, num curso, não sei qual, que é tanta coisa que a gente vê, mas a moça falou assim: a palavra prioridade não tem S. Não deveria ter S. Porque senão vira prioridades, né? E a gente precisa ter uma prioridade de cada vez. Então, até pra gente ser iluminado, precisa ter prioridade. Então, gente, é ir pra ação, é procurar ajuda, é fazer restrição financeira pra isso. Ah, mas um coach é muito caro. Ah, mas uma constelação é muito cara. Quanto vale? Quanto vale? Quanto vale você ter a tua meta ali, você saber pra onde você tá indo, como chegar lá, eliminar tudo aquilo que não te serve, fortalecer tudo aquilo que é bom em você, ter claro quanto que vale isso. Vale a roupa que você vai economizar, vale o barzinho, o shoppinho. Então hoje não tem desculpa, é historinha. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eu tô aqui pra isso mesmo. Já desagradei tanto já, agora eu sempre falo, o canal é meu, o vídeo é meu. Porque é a verdade, gente, eu passei por aí, eu não tô falando de um lugar que, nossa senhora, é tudo lindo. Passei por esse lugar, já tive problema com álcool, com droga, e para poder estar aqui hoje falando disso com tanta certeza, com tanta clareza, é difícil. Se você não escolhe. Outro dia a gente tava comentando até, né, porque eu falei, tá, não vejo a hora de comprar roupa. Ela, eu também. Por quê? A gente tem que investir no conhecimento, é prioridade. Vai ficar sem comprar roupa pro resto da vida? Não, não vai. Vai ter uma hora que a gente vai lá, mas no momento a gente começa a ter retorno. E esse retorno, ele vem e ele fica. Ele não é genérico. Não é uma coisa temporária. Então, gente, a mensagem é: qual que é a tua prioridade? Né? O que você quer? Qual que é o teu sonho? Se você tem um sonho, você sabe qual é o seu talento, então começa se perguntando. A partir do momento que você já tiver um pouco mais de clareza, faça essa restrição, coloque como prioridade, comece a procurar os profissionais certos, porque vale a pena. Com certeza, com certeza. Essa questão da prioridade, sabe, aonde que tá a minha energia agora, aonde que eu vou investir, pra quê? Pra que eu tenha muito mais do que eu tenho atualmente. Então, eu só posso agradecer a Jaque pelo convite mesmo. Eu que agradeço. É uma super alegria pra mim estar aqui e eu admiro muito você, eu sempre falo também pra ela, como ela me inspira com as ideias, com todas as coisas. Recíproco. Então, é tão bom, né, quando a gente encontra, assim, as pessoas que têm o mesmo ideal, gente. E o mais legal é isso, porque quando a gente escuta, quando a gente lê nos livros, toda a parte teórica, tá, da vida extraordinária, que as pessoas começam a aparecer. Isso realmente acontece depois que você vai pra ação. Né? Porque também você começa a tua energia começa a ficar afim com outras coisas, com novas coisas. O teu campo começa a chamar, porque você tá com a consciência. E aí as pessoas veem que você tem que tomar ação. É esse o ponto, acho que, de tudo que a gente tá trazendo hoje. Exatamente. Então, obrigada. Nossa, adorei. Espero te ter aqui muitas vezes. Eu vai também. ter muita novidade aí, porque desse coaching que eu tô fazendo,
Vocês vão... Aguarda! Como você diz, como é que é a frase? Que o melhor está por vir? O melhor está por vir, não tem O melhor ainda está por vir. Aqui só é ainda... A gente só está se aquecendo, tá? E a gente espera que vocês também façam parte desse time. Com certeza. Obrigada. Obrigada. E um beijo, legal, gente. Um beijo.